Olá, amigos da TV Mais, muito boa noite e sejam muito bem-vindos ao Jornal dos Jogos ABC, nesta cobertura da 81ª edição dos Jogos Abertos Horácio Baby Barioni. Confira agora os destaques de hoje da edição de número 4, nesta noite de quarta-feira, 23 de novembro de 2017. Para-atletas de São Bernardo brilham e garantem mais de 30 medalhas na Arena Caixa. São José vence Santo André e é campeão no vôlei masculino sub-21. Santo André supera São Bernardo, vence Derby do ABC e é campeão do futsal feminino. São Caetano do Sul é campeão em 3 modalidades, conquista uma prata e leva 43 pontos no 6º dia dos Jogos Abertos. Tênis de mesa de São Caetano passa pela semifinal e conquista vagas nas finais por equipes masculina e feminina. Ribeirão Pires recebe mais uma rodada de handball pelos Jogos Abertos. Confira também a tabela de medalhas atualizada depois de mais um dia de competições. Para-atletas de São Bernardo brilham e garantem mais 30 medalhas na Arena Caixa. Em dia dedicado ao atletismo paralímpico no Centro de Atletismo Arena Caixa, os atletas de São Bernardo do Campo apresentaram excelente desempenho, garantindo mais de 30 medalhas para a cidade na 81ª edição dos Jogos Abertos do Interior Horácio Baby Barioni. Entre as performances, um dos destaques foi o recordista mundial no arremesso de dardo, Alessandro Rodrigues da Silva, que faturou 3 medalhas de ouro no arremesso de disco e de dardo de peso. Revelado no São Bernardo há 4 anos, o atleta compete na categoria F11, que é para deficientes visuais, e já é velho conhecido do público por ter conquistado a medalha de ouro na Paralimpíada do Rio de Janeiro após atingir a impressionante marca de 43,6 metros. Antes disso, Alessandro já havia ficado em primeiro lugar na mesma categoria nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, em 2015. Outro importante protagonista do dia foi a maratonista Edneuza Dorta, medalhista nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2016, realizado no Rio de Janeiro, que subiu ao ponto mais alto do pódio em 3 ocasiões. Nos 800 metros, 1.500 metros e 5.000 metros rasos. Foi tudo isso nesta quarta-feira. Também garantiu mais 2 medalhas para a cidade o jovem atleta Michel Gustavo Abraham, de Deus. Ele tem apenas 20 anos e disputa a categoria T46, que é deficiência física do salto triplo em distância masculina. É muito difícil mesmo. São José vence os donos da casa e é campeão no vôlei masculino sub-21. O time sub-21 masculino de vôlei de São José dos Campos não sentiu a pressão de jogar contra o Santo André no Complexo Esportivo Della Antônia e conquistou a medalha de ouro dos Jogos Abertos do Interior após vencer os donos da casa por 3-1. A equipe comandada pelo técnico Fabrício Capello ditou o ritmo da partida durante todo o jogo e chegou a abrir 2-0 de vantagem. Após recuperação do time andreense, o jogo foi levado ao 4º set. Ao final do período, o Santo André ainda esboçou uma reação, mas não foi o suficiente para parar os visitantes, que encerrou a etapa com o placar de 25-22. Para o treinador do São José, a vitória veio para coroar o ano de um bom trabalho feito. A equipe é mantida com verba do Fundo de Apoio do Esporte, que é lá da Prefeitura, e também pela Lei de Incentivo Fiscal Municipal, o que garante bastante apoio à estrutura para todas as competições que eles praticam na cidade. Santo André supera São Bernardo e vence o Derby do ABC e ainda é campeão futsal feminino. O derby regional entre Santo André e São Bernardo foi digno de uma grande final de futsal feminino da 2ª divisão dos Jogos Abertos do Interior aqui no ABC. Aproveitando as oportunidades, a equipe andreense venceu por 3-1 e garantiu o título nesta quarta-feira no ginásio Joaquim Rabelo, em São Caetano. O jogo foi disputado em quadra neutra para não beneficiar nenhuma das duas equipes. O apito inicial trouxe um jogo cheio de intensidade. Mais organizado
E com jogadoras melhores tecnicamente falando, Santo André comandou as principais ações enquanto São Bernardo aguardava um erro para dar um contra-ataque finalizado. O empate não persistiria por muito tempo após o intervalo. O segundo tempo garantiu mais equilíbrio no início, mas aos poucos as jogadas de habilidade começaram a surgir. Após bobeada da goleira Larissa, a camisa 9, Natália, aproveitou para chutar e abrir o placar para o Santo André. Pouco depois, em bela jogada e chute no ângulo, Ellen aumentou a vantagem. Sem ter outra opção, São Bernardo foi para o tudo ou nada com a goleira Linha Rafaela. Apesar de criar chances de perigo, sofreu o terceiro gol, marcado por Lidiane. Na base do abafa, Cibele diminuiu, mas não havia mais tempo para reverter o marcador. E o placar ficou naquele mesmo e o Santo André foi campeão. São Caetano do Sul é campeão em 3 modalidades. Conquista uma prata e leva 43 pontos no 6º dia dos Jogos Abertos. O 6º dia de competição do 80º Jogos Abertos do Interior foi de grandes conquistas para o São Caetano do Sul, que foi campeão em 3 modalidades. Conquistou ainda um vice-campeonato e fez 43 pontos apenas nas disputas de São Caetano do Sul. Logo pela manhã, o Taekwondo mostrou que o dia seria de muita alegria ao pessoal de São Caetano, com 9 medalhas de ouro, 1 de prata, troféus de campeão garantindo, tanto no masculino quanto no feminino, e no Centro Poliesportivo de Lenice Fonseca, lá no bairro da Cerâmica. Tudo isso aconteceu lá. Na luta marcial, 18 pontos para o São Caetano do Sul. À tarde, o dia de conquistas continuou com a garotada do futsal masculino sub-21 da 2ª divisão, com excelente vitória sobre a forte equipe de Osasco por 4-2. Com 4 gols no último segundo do jogo. Olha só, esse 4º gol saiu assim, quase com aquele apitinho final mesmo. Gustavo Dias, de 18 anos, foi o grande destaque da equipe campeã. Já no final da tarde e início da noite, no ginásio Milton Feijão, casa da disputa do vôlei, a torcida estava preparada para ver 2 confrontos entre São Caetano do Sul e Mogi das Cruzes. No primeiro jogo, pelo vôlei feminino livre, um vice-campeonato após a derrota por 3-1. Entre os meninos, o troco no sub-21 à 1ª divisão, com sonoros 3-0, destaque para o líbero Eduardo Xavier, de apenas 18 anos. Tênis de mesa de São Caetano passa pela semi e conquista vagas nas finais por equipes masculina e feminina. São Caetano do Sul continua sua saga por medalhas e colocações nos Jogos Abertos. Na manhã desta quinta-feira, tanto meninos do sub-21 primeira divisão, quanto meninas livre da primeira divisão, venceram Lorena e Campinas, respectivamente, ambas por 3-0, e garantiram passagem para as finais para equipes desta sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, no Círculo Italiano, no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Portanto, já fica o convite aí para vocês, viu? Na quarta-feira, nas disputas individual e de duplas, conquistou 3 medalhas de ouro, 1 de prata e 1 de bronze. Vale ressaltar que o tênis de mesa de São Caetano do Sul conta com jogadores que servem e já serviram seleções brasileiras, tanto adulta, tanto quanto a de base também. Nesta sexta-feira, as equipes tentarão mais 2 títulos, um atrás do outro. Ribeirão Pires recebeu mais uma rodada de handball pelos Jogos Abertos. As equipes de handball feminino e masculino, 1ª e 2ª divisão, estão suando a camisa pelo título dos Jogos Abertos no interior. Em Ribeirão Pires, as competições que acontecem no CTT Ouro Fino seguem acirradas. Na tarde de quarta-feira, pela 2ª divisão, as atletas de Campinas venceram o time de Marília por 24-8. O empenho da equipe ribeirão-perense foi superado pelos jogadores de São José dos Campos, que venceram por 26-13. E venceram o time da casa também, né? Na 1ª divisão, Sorocaba marcou 23 pontos contra 19 jogadores de São João da Boa Vista. Na 2ª divisão masculina, Tietê levou a melhor sobre Pontal,
com placar de 27-10. E Mogi das Cruzes, finalizando, venceu o Mauá por 23-13. Depois de mais um dia de competições, vamos ver aqui no nosso painel como ficou a tabela geral de classificação da primeira divisão dos Jogos do Interior. Vamos lá? Tá aqui, olha. Em primeiro lugar ainda, São José dos Campos com 199 pontos. São José do Rio Preto vem em segundo com 128. Na ordem, São Bernardo do Campo, é o terceiro colocado, com 125. São Caetano do Sul chegou em quarto, agora com 105. Depois Mogi das Cruzes, Santos, Sorocaba, Indaiatuba, Araraquara e Piracicaba em décimo com 63 pontos, tá bom? Agora, vamos ficar por dentro aqui, lembrando que nós temos também a tabela da região. Vamos ver como é que fica a tabela da região? Tá aqui, ó. São Bernardo do Campo, com 125 pontos, terceiro colocado. São Caetano do Sul, que conseguiu muita coisa hoje, ficou em quarto com 105 pontos. Mauá está na 15ª posição com 43 e Santo André, 16ª com 41 pontos. As outras cidades que participam e não estão aqui porque ainda não pontuaram, tá bom? Pessoal, vamos ficando por aqui. Lembrando que você fica por dentro de tudo o que está acontecendo no Boletim dos Jogos, às 13, às 15 e às 17, ao vivo, de diversos pontos de competições aqui no ABC. Eu espero vocês, então, amanhã, dia 10, amanhã às 10 da noite, aliás, com a nossa última edição do Jornal dos Jogos do Interior, aqui na TV+. Então, eu espero vocês, tá bom? Tchau, pessoal. Continue com a nossa programação. Boa noite e até amanhã. Tchau.